Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Que bom estarmos juntos novamente ao redor da Palavra de Deus. Estamos na terça-feira da sexta semana do Tempo Comum. Hoje é dia 14 de fevereiro e a Igreja celebra os santos Cirilo e Metódio. O Evangelho encontra-se em Marcos, capítulo 8, de 14 ao 21. Aconteceu que eles haviam se esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: abri os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu e disse-lhes: por que discutis por não terdes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais mais? Ao partir eu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? Responderam-lhe: 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levantastes? 7. Responderam-lhe. Jesus disse-lhes: como é que ainda não entendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus deixa muito claro que Ele é um Deus amoroso e, por isso, atento às necessidades de cada pessoa. Não podemos ter medo das dificuldades e das necessidades e até mesmo da falta dos bens materiais, da falta de alimentos. Porque Deus, em sua infinita bondade, tudo haverá de prover. Sempre haverá de aparecer em nossas vidas anjos que cuidarão das nossas necessidades. E esses anjos surgirão na face de pessoas que muitas vezes não conhecemos ou nem imaginávamos que poderiam se preocupar conosco. São os instrumentos que Deus se utiliza para ir cuidando uns dos outros. O convite que surge desta proposta é transformarmos o maior número de pessoas em anjos dispostos a ajudar o próximo. Essa legião de anjos sem asas deverá se espalhar pelo mundo afora. Daí a menção da quantidade de cestos que foram recolhidos após as multiplicações de pães. No primeiro relato da multiplicação, 12 cestos, lembrando as tribos de Israel. No segundo relato da multiplicação dos pães, recolheram 7 cestos, lembrando os povos pagãos. Assim, a legião de anjos que desejam fazer o bem em nome de Cristo a toda criatura, sem olhar a quem, sem fazer distinção. Essa legião deve estar presente em todo o mundo e até os confins da terra. Mas para que isso de fato aconteça, é preciso que a gente tome muito cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, que cresce no coração daqueles que têm vontade de seguir a Cristo e fazer a vontade de Deus. Esse fermento cresce justamente nestes corações, para desmotivar os crentes à missão, principalmente quando a missão incentiva-nos à caridade, ao exercício do amor ao próximo. O
os fariseus e Herodes eram extremamente egoístas, pensavam somente em si. E tudo aquilo que faziam, realizavam pensando em tirar proveito. Tudo que fazia era em benefício próprio. Exigiam que os outros praticassem aquilo que eles mesmos não eram capazes de praticar. Fardos pesados nas costas de outros e fardos leves em meus ombros. Quando esse fermento cresce no coração dos cristãos, a caridade é desarticulada, porque não existe caridade quando eu dou com uma mão para receber com a outra mão. Se assim nós formos, nós vamos nos alegrar com a realidade da pobreza e da miséria. Porque esta realidade, ela vai exaltar a minha figura. Porque quando eu me inclinar para fazer o bem a esta classe de excluídos, as pessoas não vão olhar para os excluídos, mas vão olhar para mim. Quem ganha rosto e ganha voz numa situação desta não são os pobres, mas sou eu, que passo a receber os holofotes e os elogios das pessoas que dizem: nossa, como fulano é bom, nossa, eu quero ser como ele. Quando não deveria ser assim. Nós temos que desaparecer para que Cristo cresça por meio dos nossos gestos. Se olhamos os pobres como um grupo para ser manobrado, às vezes eu vou extorquí-los, quando eu deveria ajudá-los. O Evangelho de hoje apresenta uma verdadeira escola de catequese de Jesus junto aos seus discípulos. Eles estão em viagem. De repente falta pão e eles mesmos sentem os efeitos da fome. A partilha deveria ser realizada ao extremo, pois havia um único pão. Em momentos de crise, de necessidade, como a falta de alimentos ou situações de pandemia como as que vivemos, somos obrigados a repensar nossos procedimentos e aprender lições de vida. O principal aprendizado que Jesus propõe é que Deus é um Pai bondoso e misericordioso, que não deixa seus filhos passar necessidades. Por seu lado, os discípulos não podiam se deixar contaminar pela cegueira que os rodeava e tentava tirá-los da missão. Por isso a importância de manter a fé, principalmente diante do caos. O único pão que nos remete o Evangelho não era aquele que estava presente na barca, mas um outro pão, que ali também estava, mas não era compreendido por eles. Jesus. Presença que já antecedia o milagre da Eucaristia. Jesus, o verdadeiro pão que alimenta todos e nos une à experiência da ressurreição. Quem crê no pão da vida, quem experimenta deste pão que é Cristo, comunga com a realidade de ressurreição. E o que é esta realidade de ressurreição, senão a vida vencendo a morte, a vida pisando na morte? Todas as vezes que nos dispomos a ajudar os que mais precisam,
pisamos na morte e fazemos acontecer ressurreição. E você? Tem deixado crescer em você o fermento dos fariseus e de Herodes? Ou já ingressou nessa legião de anjos sem asas, que pelo mundo afora anunciam Jesus por meio do exercício do amor? Que Deus te abençoe e te impulsione a amar cada vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado e feliz para todos vocês.